quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, sejam todos bem-vindos à pequenina casa da Irmã Lina para o nosso encontro tão valioso de bênçãos de luz e paz, esclarecimentos e fortalecimentos. Acompanhando com muito carinho e atenção Antônio Carlos, que irá nos conduzir nas tarefas da noite. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, roguemos ao Mestre Jesus, nosso guia e modelo por excelência, que nos guarde, nos abençoe e nos dê a sua paz. Vamos nesse instante levar nossos pensamentos ao alto, fechar os olhos por alguns segundos, relaxar nosso corpo, nossos braços, manter nosso semblante sereno, tranquilo, relaxando a musculatura dos ombros, dos nossos braços, pernas. E assim, com esses pensamentos elevados, vamos ao nosso estudo de hoje. Na época de Jesus, na Palestina, os trabalhadores eram gente simples, gente do campo, ou de atividades manuais. Portanto, um povo que precisava de esclarecimentos acessíveis ao seu nível de compreensão. E Jesus, é claro, nosso guia e modelo por excelência, o governador espiritual do planeta, conhece até hoje e muito bem as suas ovelhas
e sabia como dirigir-se a elas. E assim, ele utilizava muito das parábolas. Parábolas, aquelas histórias que sempre trazem um fundo, um ensinamento importante. No nosso estudo de hoje, nós vamos tratar da parábola conhecida como dos trabalhadores da última hora. O capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, também conhecida como os trabalhadores da vinha. E o primeiro item que Kardec tratou está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E Mateus sempre começa suas parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também, vós outros para a minha vinha, e que lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, fazendo o mesmo. Sendo mais uma vez a hora 11ª, encontrou outros que estavam ali desocupados, aos quais disse: permaneceis o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram: que ninguém nos assalariou. E ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àqueles que cuidavam de seus negócios: chama os trabalhadores e paga-os começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se então aqueles que chegaram na 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido chamados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um deles. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: não te causo dano algum, não convencionaste receber comigo 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar este último tanto quanto a vós. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Vamos ver, então, alguns detalhes dessa parábola. Ela tem algumas peculiaridades. No caso do tempo, eles contavam o tempo a partir do nascimento do sol. Então, a primeira hora, para nós, corresponderia a 6 horas. E no caso da parábola, essa 1/10ª hora que Jesus cita na parábola, ficaria então mais ou menos no período entre 4 e 5 horas da tarde. Claro, eles não tinham relógio como nós temos hoje, evidente, então para eles marcavam esses períodos, de acordo até com a revolução, o movimento do Sol. Enfim, era o sistema que eles tinham na época. Outro detalhe, que os trabalhadores naquela época, era muito comum que eles ficavam ali na praça ou em algum local já conhecido daqueles que os iriam contratar, nas vilas, nos lugarejos, nas cidades, bom, enfim, havia sempre um local em que eles ficavam ali aguardando aqueles que iriam contratá-los para os diferentes trabalhos que havia naquela época. Os senhores de então, outra característica, não era comum eles irem pessoalmente contratar esses empregados. Normalmente eles mandavam seus capatazes. Vejam que Jesus disse que foi o próprio senhor da vinha até lá, foi lá diretamente contratá-los. Então vamos entender, dados esses detalhes, vamos entender a parábola. Aparentemente, ela mostraria uma injustiça, não é? Como que pode? Então, homens que trabalharam o dia todo, sol a sol, receberem o mesmo denário daqueles que chegaram no último instante. Veja bem, por se tratar de uma parábola, um conto,
Mas se fosse nos dias de hoje, no campo, mesmo com os recursos, se você vai chamar alguém por volta das 4 horas da tarde, até essa pessoa chegar ao local de trabalho, se arrumar, se preparar, quer dizer, sobraria muito pouco tempo para ele cumprir o período de trabalho dele. E, no entanto, assim Jesus colocou, né? Supondo, então, claro, que instantaneamente aquele trabalhador estaria ali. Enfim, são apenas figuras, né? Figuras para mostrar para aquelas criaturas que estavam vindo o ensinamento. Bom, as condições essenciais para o trabalhador da vinha do Senhor seriam a constância, a abnegação, a boa vontade, o esforço, enfim, a dedicação para aquele trabalho que assumiram. Vamos vendo os significados aqui. Portanto, então, pode-se distinguir, assim, os mercenários, aqueles que trabalham apenas pelo dinheiro e que certamente foram aqueles que reclamaram, ficaram o dia todo e pensando apenas no dinheiro, claro, né, talvez até sabendo que teriam o dia todo para fazer aquela tarefa, talvez não tenham se esforçado tanto como aqueles que foram chamados, aqueles de boa vontade, que foram chamados no final do expediente. Afinal de contas, eles não tinham culpa de serem chamados naquele instante. Talvez, vamos supor, comparando com o fato real, que aquele senhor que os estava contratando, vendo o tamanho, a enormidade do trabalho a ser feito, e que aqueles trabalhadores não estavam dando conta, então ele foi saindo daqueles diferentes horários para buscar mais, né, arrebanhar ali mais trabalhadores para dar conta do seu serviço. Até chegar mesmo num último instante ali que, bom, agora preciso de acabar essa tarefa definitivamente, precisaria de mais alguns braços. E assim foi ele lá, na última hora, contratar aqueles trabalhadores. Enfim, eles não tinham culpa, é claro, de chegarem naquele último instante. E por isso que se diz que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Nós notamos, nós verificamos isso em muitos locais, no nosso trabalho, até mesmo, né, nas nossas reuniões, bom, enfim, sempre aqueles que, até não por má intenção, mas por mau entendimento, às vezes, da sua função, da sua importância, do seu trabalho, às vezes rendem muito menos do que poderiam, não é? Então é preciso sempre haver, então, dedicação ao trabalho. Como Chico, por exemplo, que quando ele questionou, né, aliás, logo no início, quando ele conheceu Emmanuel lhe fez a proposta. Qual seria a obrigação dele? Ele disse que seriam 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. E podemos acrescentar trabalho, trabalho, trabalho. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. No entanto, Ele é bondoso. Ele conhece nossas possibilidades, nossos limites e daquilo que realmente nós precisamos para o nosso crescimento. As oportunidades são dadas. E podemos dizer que nessa parábola estão representados, no caso, o chefe de família é Deus, a vinha propriamente dita, o universo. E os trabalhadores somos nós, cada um de nós, espíritos encarnados, cada um de nós com a tarefa que Deus nos colocou. Ele conhece, Ele sabe, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, inclusive, no plano reencarnatório, de aceitarmos algumas tarefas e até recusar algumas, mas nós normalmente participamos ali do nosso plano reencarnatório. E ali nós ficamos sabendo, através dos nossos mentores, dos bons espíritos que estão nos acompanhando, eles sabem dos resgates, das provas e até mesmo algumas expiações que nós precisamos passar. Algumas delas até por nós escolhidas e por nós propostas enquanto desencarnados, enquanto na erraticidade. Enfim, nós estamos aqui para aproveitar a oportunidade. Essa oportunidade, independente do tempo, se fomos chamados cedo, se fomos chamados na última hora, mas aqui estamos para cumprir o nosso dever, o nosso trabalho, da melhor forma possível, nos dedicando de corpo e alma. E nós, espíritos encarnados, como disse, somos representantes, então, aqueles trabalhadores da vinha.
O universo, então, seria a grande seara, seria aquela terra a ser cultivada, a ser tratada, e o Senhor da vinha é Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E todos aqueles que cumprem com o seu dever aqui na terra, os espíritos que cumprem com amor, com dedicação, com a caridade, esses serão recompensados certamente. E onde nós vamos nos colocar entre esses trabalhadores, refletindo um pouquinho? Bom, aqueles da parábola. Nós estamos na posição, se analisarmos, fizermos aqui uma retrospecção, onde nós nos encaixaríamos, cada um de nós, entre os primeiros, entre os intermediários ou entre os últimos? Dizem alguns, né, que nós, espíritas, somos trabalhadores da última hora, somos os trabalhadores da última hora. Se considerarmos a linha do tempo, então, do cristianismo, nós temos, lá no início, os primeiros cristãos, depois vem o catolicismo, protestantismo, com as diferentes linhas, né, que nós temos dos evangélicos, como nós chamamos hoje, e, por último, poderíamos falar, então, os espíritas. Jesus anunciou, sim, a vinda do Consolador prometido, como está no Evangelho de Jesus, capítulo 14. Se não, vejamos um trechinho. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Esse é o Espírito de verdade, o Consolador prometido por Jesus. Lembrando que Moisés foi a primeira revelação, Jesus a segunda, trazendo o Deus de amor, e a terceira, o do Espiritismo, a terceira revelação, que é a doutrina que, como Divaldo Franco diz, é ciência que estuda, filosofia que explica e religião que consola. Uma definição muito bonita, muito apropriada para a nossa doutrina. Agora, se isso tudo é correto, se nós realmente somos os trabalhadores da última hora, vamos analisar alguma situação. Será que nós mesmos, somente nós temos esse privilégio? Vamos ver o que diz no último parágrafo do texto do Espírito Protetor, Espírito Constantino, no capítulo 20. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Atenção agora ao que nós vamos falar. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor chamava para a sua vinha, sem que quisestes penetrar nela. Eis-vos nos momentos de embolsar o vosso salário, empregai bem a esta hora, e nunca esqueçais que a vossa existência, por mais longa que pareça, nada mais é do que um instante fugidio nos tempos que formam para vós a eternidade. Ou seja, quantas e quantas vezes o Pai nos chamou em nossas encarnações anteriores, e nós simplesmente não ouvimos o seu chamado, o seu pedido. No entanto, aqui estamos, os trabalhadores, sim, se dissermos, os trabalhadores da última hora. Vamos dedicar, então, cada minuto do nosso tempo exatamente para atender a esse chamado de Jesus. E quando analisamos esse trecho lido, realmente percebemos que nós não somos assim tanto os trabalhadores da última hora como nós imaginávamos. Nós podemos ser, sim, se a partir de agora encararmos essa, como já disse, essa nossa encarnação com vontade de trabalhar, fazer o bem, agir na caridade e atender aquilo que Emmanuel propôs ao nosso querido Chico Xavier. Disciplina, 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 trabalho, trabalho, trabalho. É difícil, é claro, mas a cada dia nós vamos evoluindo, vamos avançando, aprendendo. O trabalho é toda ocupação útil,
Toda ocupação útil é trabalho, conforme a questão 675 do Livro dos Espíritos. Enfim, todo trabalho, tudo aquilo que gera algo de bom, de útil, isso sim é trabalho, considerado trabalho. Enfim, fazer o bem pelo bem, sem fazer questão do retorno, como aqueles trabalhadores da última hora que nem sequer questionaram qual seria o trabalho que receberiam, aqueles últimos que foram chamados. Eles até poderiam supor, bem, estamos chegando ao final do dia, provavelmente vamos receber muito pouco. E, no entanto, foram surpreendidos por ter recebido o mesmo salário que os demais, porque certamente eles se dedicaram, se empenharam naquele pouco tempo que lhes restava para o trabalho. Enfim, são muitos os que trabalham, mas são poucos que realmente ajuntam, edificam, tratam como deve realmente a vinha que nos foi colocada à disposição. E para o encerramento, vamos a uma história de uma mãe de família. Uma excelente mãe de família, seus bolos eram uma tentação, verdadeiros manjares dos deuses. Seu segredo, uma caixa metálica que ela havia recebido de sua mãe, e esse segredo dava um sabor especial a qualquer alimento que ela preparasse. Não deixava ninguém pegar naquela caixa. Seu conteúdo, ela dizia, que era extremamente volátil, poderia perder-se e não havia como repor. Submetendo-se a uma cirurgia, esteve alguns dias hospitalizada. E o seu marido ficou perdido. A esposa era a luz que iluminava a sua existência. Isso sem falar dos manjares dos deuses que preparava. À noite, sozinho em casa, imaginou o que comer. Abriu a geladeira, pegou um pedaço de bolo feito pela cara metade. Delícia de sempre. Enquanto comia, abriu o armário e viu a misteriosa caixinha lá dentro. Baixou nele então o espírito feminino, a curiosidade. Com infinito cuidado, abriu a caixa e, para sua surpresa, estava praticamente vazia. Tinha apenas um pedacinho de papel dobrado. Abriu, era um bilhete singelo de sua sogra. Minha filha, em tudo o que fizeres, coloque uma pitada de amor. Era esse o seu segredo, fazer tudo com amor. Aliás, nem deveria ser segredo. É algo que todos precisam saber. Se quisermos fazer bem, façamos, portanto, com amor. Era isso que Jesus esperava de seus discípulos. Aprender a gostar do que fazemos, ainda que convocados a fazer algo de que não gostamos. Ainda assim, vamos nos dedicar, vamos fazer com vontade, pensando nos benefícios que nós deixaremos para os outros. Como fizeram e fazem muitos espíritos de escola que encarnaram, que passaram por nós, alguns que permanecem ainda, verdadeiros trabalhadores da vinha do Senhor, como Madre Teresa, Irmã Dulce, o nosso querido Divaldo, o nosso extraordinário, querido venerando Francisco Cândido Xavier, e temos que também de nos lembrar do nosso querido professor Ivaio, que adotou o nome, como nós sabemos, de Allan Kardec, que aqui esteve encarnado entre nós para cumprir uma dura tarefa, uma tarefa que, na verdade, levou até a desencarnar mais cedo, devido à sua saúde precária. Enfim, ele trabalhou com todo esforço, todo labor, nos deixando uma obra fantástica, servindo ao Consolador prometido através de seus mensageiros, os espíritos superiores que aqui estiveram participando, então, da codificação do Livro dos Espíritos e tudo que veio na sequência. Vamos agora, meus queridos irmãos, elevar nossos pensamentos, trazendo à nossa mente a imagem do nosso amoroso, querido amigo Jesus. Imaginemos ele no seu esplendor de luz, com suas vestes brancas, braços abertos, um céu azul profundo, e ele ali,
com aquele seu olhar terno, vem em nossa direção, nos abraça, sentimos o seu amor, o seu calor, e assim envolvidos, vamos rogar a Ele e ao Pai que envolvam o nosso planeta em pleno esplendor de luz e vida, que a vida possa cada vez mais ganhar força e avançar em seu pleno processo de evolução. Que Ele proteja nossas matas, nossos rios, nossos mares, nossa atmosfera, e que tornemo-nos cada vez mais conscientes de nosso papel na preservação de nosso planeta, e que essa consciência se estenda também aos nossos governantes, que possam cada vez mais tomar medidas importantes na preservação da vida do nosso planeta e que sejam responsáveis também na condução dos povos os quais governam. Roguemos pelos nossos irmãos que se encontram aflitos nesse momento, seja nos hospitais, padecendo das mais diversas doenças, além da Covid, que proteja e abençoe os trabalhadores desses santuários de saúde, que os envolva, médicos, enfermeiros, técnicos, os mais simples cargos e tão importantes também que dão estrutura e funcionamento nesses locais. Roguemos também ao Mestre Jesus que olhe e ampare por aqueles que estão abandonados pelas ruas, pelo desinteresse público de governantes, idosos, crianças, desempregados, que possam esses últimos serem amparados, que consigam arrumar uma forma honesta de sobrevivência, que possam ser inspirados para conseguir atividades que lhes possam render o suficiente para a sua sobrevivência e de suas famílias. Roguemos a todos aqueles que estão desesperados, angustiados por esse momento, seja pelo desemprego, seja pelo desalento, falta de perspectivas, que possam encontrar em vossa luz, Jesus, a esperança e a fé necessárias para superar esse momento. Roguemos àqueles que pela depressão, pela angústia, possam ter ideias suicidas, que possam ser demovidos dessas ideias e plenamente amparados. Roguemos por todos aqueles irmãos que estão presos por falhas diversas, muitos deles até de forma injusta, que possam de alguma forma terem seus corações tocados e que possam, o mais breve possível, retornar ao convívio social. Roguemos também pelos espíritos, por aqueles espíritos que se encontram presos aí na matéria e que estão certamente ao nosso redor e que possam também ser acolhidos, amparados por bons espíritos que os possam conduzir à sua liberdade de consciências e assim ter restabelecidos as suas morais. Peçamos também por nós, nesse momento, que a vossa luz continue a nos envolver, a nos trazer esperança, amparo, perspectivas boas para o futuro e que possamos, daqui por diante, ter esperança, confiança em Ti, Senhor, que certamente alcançaremos o nosso pleno e total desenvolvimento. E assim, Senhor, agradecidos por mais essa maravilhosa oportunidade de mesmo à distância, estarmos nós, irmãos e irmãs, nesse instante reunidos, amparados por toda a espiritualidade, por nossa irmã Catarina, nossa irmã Lina,
nosso querido Padre Schutel, por Jesus e pelo Pai. Que eles nos abençoem, nos acompanhem nessa semana que vem adiante. Sempre com fé, esperança, muito amor e em nossas mãos a caridade, que possamos prestá-la aos nossos irmãos, à nossa sociedade, ao meio em que convivemos. Que Ele nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Que os benfeitores celestes te acompanham sempre, Antônio Carlos. E agradecidos estamos por tudo que recebemos e pedimos que o nosso encontro seja encerrado, mantendo sempre em nosso coração a paz e a alegria. Que assim seja.